Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 22, assunto linha de produto de software e sistemas COTS. Começando então com linha de produto de software. Linha de produto de software não é um assunto tão conhecido nas organizações. Em geral, organizações maiores que tratam de sistemas de porte maior é que acabam fazendo uso desse tipo de abordagem. Podemos dizer que é o que está mais ao lado oposto do que nós chamamos de métodos ágeis. Se métodos ágeis já se opõem ao que nós chamamos de uma engenharia de software tradicional, a linha de produto de software é o que está num lado mais oposto ainda, porque você trata sistemas bastante complexos, de um porte bastante grande, quando a gente pensa em sistemas, além de grandes, um conjunto bastante amplo de características de clientes similares em que você quer de alguma forma atender e fazendo o reuso de componentes e características para atender esses clientes similares. Mas enfim, vamos tratar desse assunto através aqui de algumas informações. Bom, primeiramente, então, como eu comentei já na introdução da aula, a linha de produto, o próprio nome já diz, né? Linha de produto. Então, é pensando na ideia de uma linha de produção. O que é uma linha de produção numa empresa? Você vai produzir, através de uma linha de produção, um monte de produtos iguais, né? Você tem lá uma linha de produção de celular, você está produzindo celular, um monte, né? De uma vez só. A linha de produto de software é baseada nessa ideia. É claro que você não vai fazer um monte de software por dia igual, né? O software não é feito de uma forma dessa forma. Mas a ideia nasceu dali. Então, como você pode ter, por exemplo, você vai produzir um software, um sistema de gerenciamento pegando o exemplo que eu dei na aula passada, um sistema de gerenciamento de recursos humanos. E você pode ter diferentes clientes, então isso pode se tornar uma linha de produto para você. Você vai ter uma linha de produção de sistemas de gerenciamento de recursos humanos. E porque você pode ter, por exemplo, 5, 10 clientes. Então, em vez de você fazer para o primeiro cliente, aí depois você vai fazer para o seu segundo cliente, depois para o terceiro, depois para o quarto, de uma forma totalmente desordenada, ou seja, fez para o primeiro sem pensar que uma hora você ia ter o segundo cliente. Aí chega o segundo cliente, você faz olhando, nossa, eu já tenho um feito, deixa eu ver o que eu preciso adaptar para o segundo. Aí chega o terceiro, eu já fiz para 2, deixa eu ver o que eu preciso adaptar para fazer para o terceiro. O que vai acontecer? A hora que você chegar lá no quinto, você vai ter um monte de trabalho para adaptar. Pensa se você já desde o início pudesse pensar assim, bom, eu tenho 5 clientes em potencial, já que eu vou ter que fazer o primeiro, e se eu pensar em já preparar para fazer para o primeiro, já deixando as coisas meio organizadas, ou até que bastante organizadas, para a hora que eu for fazer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, eu ter pouco trabalho para ajustar as diferenças que eles precisarem. Então, essa é a ideia de linha de produto de software. Então, a ideia é, eu vou desenvolver, inicialmente, um núcleo de artefatos. Esse núcleo, né, vou desenhar aqui, esse núcleo de artefatos deveria ser algo que seria comum a todos os meus potenciais clientes. E aí, esse núcleo eu fico desenvolvendo, ok? Com o passar do tempo. Cada cliente que eu vou desenvolver, que me contrata, eu tenho o que eu chamo de desenvolvimento do produto propriamente dito. Então, eu pego esse núcleo aqui e instancio para um primeiro cliente. Esse primeiro cliente vai querer uma parte daquele núcleo.
não vai querer tudo aquilo que eu havia planejado. Um outro cliente quer uma parte, não quer exatamente aquilo, quer parecido. Um outro cliente quer uma outra parte, não quer exatamente aquilo, quer parecido. Então, o desenvolvimento do produto, que é uma parte cada produto vai ser parecido, mas não vai ser idêntico. E em cada produto que eu vou desenvolvendo, talvez ele peça algo que eu ainda não tinha previsto para o anterior. Então eu vou melhorando o núcleo de artefatos. E como uma terceira linha aqui, eu tenho a gestão da linha de produto. Ok? Então, eu vou tendo que gerenciar a linha de produto, que é justamente ir adicionando uma funcionalidade, ir adicionando uma possibilidade de variação. Então, a ideia de uma linha de produto está resumido nessas três figuras aqui que interagem entre si. Uma outra possibilidade um pouco mais detalhada é a gente definir isso em todas aquelas etapas do ciclo de vida da engenharia de software que a gente viu durante toda essa disciplina. Então, por exemplo, a gente viu a engenharia de requisitos, o projeto, a implementação e o teste. Então, nós vamos dividir isso no que nós chamamos da engenharia, no que nós chamamos de engenharia de domínio, ok? E engenharia de aplicação. Vocês talvez não estejam conseguindo ver que a figura está escrito pequena, mas vocês conseguem ver por essa referência aqui depois, que está lá no último slide. Nós dividimos a linha de produto em duas partes. Uma é a engenharia de domínio e a outra é a engenharia de aplicação. Domínio e aplicação, ok? O domínio significa você tratar aquele núcleo de artefatos, o que é comum para todos os possíveis clientes. Então, essa é a parte comum a todos os possíveis clientes. E essa é a parte específica, o que cada cliente vai querer. Especificar, ok? Então, eu venho e faço a engenharia de requisitos pensando o que eu consigo representar em termos de requisitos que todo mundo possa querer. Quando eu defino o que todo mundo pode querer, eu preciso conseguir representar de uma forma que eu diga, olha, um requisito obrigatório é esse. Esse requisito aqui, ele é opcional. Alguém pode querer ou não. Mas esse requisito é obrigatório, não faz sentido alguém não querer para esse tipo de sistema. Uma outra forma é definir um requisito optativo, ou alternativo, desculpa. Ele é, de certa forma, opcional, mas ou entra esse, não faz sentido não entrar nenhum dos dois. Então, você pode fazer toda a sua engenharia de domínio, de requisitos do domínio, dessa parte aqui do domínio, deixando claro o que é obrigatório, o que é opcional e o que é alternativo. Até porque quando um cliente te contrata, se não é o seu primeiro cliente, já é o segundo, o terceiro, você chega com aquele documento como se fosse uma entrevista. E você mostra para ele o que é obrigatório, o que é optativo para saber se ele vai querer ou não e o que é alternativo para ele escolher se ele quer uma versão 1 ou uma versão 2. A partir desse documento, todo o restante do ciclo de vida vai ser feito amarrado naquilo. Então, por exemplo, o projeto, a arquitetura vai ser feito também com partes obrigatórias e partes alternativas. Então, você pode ter, por exemplo, classes, objetos, componentes que são obrigatórios ou alternativos ou opcionais. Inclusive testes. Alguns casos de testes vão ter sido projetados que são obrigatórios de serem executados, outros que são opcionais. Por quê? Se durante a engenharia de aplicação você escolher um determinado requisito, significa que se aquele requisito era opcional e você escolheu, significa que ao montar a aplicação que vai para o cliente, aquela release, então um determinado componente ele tem sim que ser escolhido para ser integrado. Então, um determinado teste tem sim que ser executado. Então, essa é uma ideia de você sistematizar
o reuso para diferentes implementações. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma arquitetura em camadas, né, um estilo arquitetural em camadas, em que em diferentes camadas você pode ter, por exemplo, diferentes componentes. Um sistema de despacho de veículos pode ter, por exemplo, um componente numa camada aqui que seja um gerenciador de status de veículo, um registrador de incidentes, um despachador de veículos, um gerenciador de equipamentos e um localizador de veículos. Alguns desses componentes podem ser obrigatórios, porque não faz sentido o sistema não tê-lo. Outros desses componentes podem ser opcionais. E alguns desses componentes, sendo obrigatórios ou opcionais, pode ter funcionalidades dentro deles que, por sua vez, são obrigatórios ou opcionais ou mesmo alternativas. Então, você pode ter configurações dentro deles ainda a serem feitas. Então, qual seria o processo para você escolher um produto dentro de uma linha de produto? Em algum momento, você tem que renegociar os requisitos, que é o que eu estava falando lá atrás. Você conversa com o seu potencial cliente para saber quais os requisitos que ele realmente vai querer dentro de um espaço de escolha, ok? E aí você então adapta o seu sistema dentro das possibilidades para que então uma instância do produto seja criada. Bom, a ideia dos sistemas COTS ela é diferente. Por quê? COTS vem da sigla Commercial Off the Shelf, que é, em português a gente usa sistemas de prateleira. Uma empresa constrói um sistema e põe para vender na prateleira. Hoje a gente já não encontra mais na prateleira, encontra na internet para vender, mas o nome ficou de prateleira, porque antigamente a gente tinha que ir numa loja e comprar isso na prateleira. Você pode ter o sistema inteiro da prateleira ou você pode ter um componente sendo vendido, né? Ou seja, você pode ter soluções COTS ou os sistemas integrados COTS. Então, você pode ter um único produto oferecendo a funcionalidade que você precisa, ou você pode ter vários produtos heterogêneos que, ao serem integrados, fornece uma funcionalidade customizada. Uma dos sistemas COTS, que na verdade já é uma solução integrada, é o sistema ERP. Então, uma solução única COTS seria você já ter um sistema de gerenciamento de recursos humanos, como, por exemplo, eu falei, um sistema de gerenciamento de contabilidade, um sistema de gerenciamento financeiro. É um único sistema que está lá, alguém fez e pôs para vender, né? E aí ele põe para vender e todo mundo que quiser compra. De certa forma, várias empresas estão reusando um sistema que foi posto para vender. Agora, o ERP, na verdade, ele está integrando, por exemplo, a parte que gerencia compra, a parte que gerencia cadeia de suprimentos, a parte que gerencia logística, a parte que gerencia CRM. Essa é a ideia de um sistema ERP. Tudo isso numa arquitetura de camadas. Lá embaixo nós temos o banco de dados. Numa camada superior ao banco de dados nós temos as regras de negócio. Numa camada superior às regras de negócio, nós temos os processos. E, por fim, a camada de aplicação que cuida de cada componente. Lembrando, vocês já devem se lembrar dessa figura da disciplina de sistemas de informação. Na verdade, o ERP ele tenta pegar todas as áreas de uma empresa, por exemplo, produção e manufatura, vendas e marketing, recursos humanos, finanças e contabilidades. Então, em vez de você ter um sistema para cada uma dessas áreas, você tem um único sistemão que está integrando todas essas áreas, não só no nível operacional, mas também no nível tático, podendo chegar, inclusive, no nível estratégico, ok? Então, o sistema, se você estivesse pensando num sistema COT só, você poderia estar tratando, por exemplo, uma única área da empresa. Mas um ERP, na verdade, ele está tratando a empresa como um todo. São apenas diferentes níveis.
Mas o importante é que o sistema COTS, ele representa um sistema que alguma empresa fez, que seja genérico, ele pôs para vender e as empresas interessadas vão lá e compram. E o sistema, ele já está pronto para ser configurado. É diferente da ideia de linha de produto. A ideia de linha de produto é a empresa montou a linha de produto, quando aparece um cliente, ela vai lá e diz o que ela precisa, a empresa configura e monta o produto pronto para o que o seu cliente precisa. Na linha de produto, a configuração é feita em momento de desenvolvimento. O sistema COTS já está pronto para, em momento de implantação, fazer a configuração. Ou seja, em linha de produto, o poder de adaptação é muito maior, mas também mais custoso enfim, vantagens e desvantagens dependendo da abordagem, como sempre, quando a gente tem diferentes abordagens. É isso. Ok, obrigado.